Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base, e pelo professor Domingos Marculino Braille. Professor Braille é professor emérito da Unicamp, da FAMERP, nosso pró-reitor de pós-graduação. E vocês já sabem, esse programa chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada alguém que vai trazer informações importantes para você cuidar melhor de sua família. E hoje nós temos aqui Maria Regina Lourenço Jabu, né? Ela é superintendente do Hospital de Base, ela tem muitos títulos, ela formou-se, ela é daqui de Jales, ela formou-se em Ribeirão, ela é doutora pela USP de Ribeirão em 2005 e dentro da nossa instituição da FUNFARM, ela é superintendente assistencial. Sabe o que é isso? Ela cuida basicamente da enfermagem, da assistente social, da fisioterapia, do farmacêutico, enfim, todas as pessoas envolvidas na saúde. É uma responsabilidade muito grande. E tem um título para ela que é extremamente importante para nós e para a nossa região. Ela é coordenadora do Polo de Saúde da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente. É um assunto extremamente importante e é por isso que ela está aqui hoje para falar para vocês da segurança do paciente. Então, minha primeira pergunta, Maria Regina, o que é segurança do paciente? Bom, segurança do paciente é um termo amplo, né? Mas hoje a gente define a Organização Mundial de Saúde, ela define como sendo a minimização, né, de um risco, de um dano desnecessário ao paciente quando ele está sendo submetido a uma assistência à saúde. Né? Então, é a redução a um nível aceitável, vamos dizer, daquele risco que ele pode correr quando ele está sujeito a uma prestação de assistência à saúde. Quais seriam esses principais riscos, Regina? Então, dentro do sistema de saúde, ele é muito amplo, né? Se a gente pegar desde a atenção básica, a área hospitalar, a pré-hospitalar, SAMU, unidades de longa permanência, quer dizer, dentro dessa abrangência toda, a gente tem vários riscos que o paciente pode correr. Então, isso não é só dentro do hospital, né? Não, não é só dentro do hospital. Fica a impressão sempre, né? Claro. A gente está falando em hospital em paciente, mas ele não precisa ser paciente também. Não necessariamente, ele pode ser o risco, na verdade, do usuário, né? Do sistema de saúde, do Sistema Único de Saúde, né? Do SUS. Mas assim, na verdade, esse movimento, ele começa na década, em 2000, né? Quando surge um relatório nos Estados Unidos, né? Em 99, colocando dos eventos adversos e mortes que poderiam ter sido evitadas nos Estados Unidos e que ocorreram dentro de hospitais. Na época, o estudo traz em torno de 98 mil mortes que podiam ter sido evitadas nos serviços de saúde. E a partir daí, a Organização Mundial de Saúde, então, começa a se preocupar com essa temática, né, da questão de segurança, decreta a Era da Segurança a partir de 2000, e em 2004, a Organização Mundial de Saúde cria a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. E aí tem várias frentes de trabalho em relação à saúde, né, aos várias instituições de saúde. E quando foi instituída essa rede, tinha alguns objetivos assim, principais a ser alcançados, tinha metas. Por exemplo, uma das coisas que me preocupa bastante, eu fui conselheiro do CRM, vivi muito, é a possibilidade do erro, por exemplo, o paciente que tem alergia a determinada medicação. Então, eu defendi muito que o Conselho criasse uma normativa que obrigasse os hospitais a colocar, igual tem uma tabela com o nome do paciente, você ter um alerta, esse paciente por exemplo, alérgico à dipirona. E nós sabemos que a mortalidade por efeito adverso de droga é muito importante. Sim. O que é que você acha? Então, quando foi definida essa Aliança Mundial para a Segurança do Paciente em 2004, a Organização Mundial de Saúde, pensando no mundo, né, como um todo, ela colocou como primeiro desafio a questão da redução de infecções hospitalares. E ela decreta como primeiro desafio a higiene de mãos,
né? Que é o cuidado limpo, é um cuidado seguro. Então, reduzir 5 milhões de mortes causadas por infecções no mundo todo. Esse foi o primeiro desafio lançado pela Organização Mundial de Saúde. O segundo desafio lançado foi sobre cirurgia segura, né? O checklist de cirurgia segura, de operar o paciente certo, do lado certo, né? Principalmente essa questão da lateralidade, evitar eventos com anestesias e tal. E o terceiro desafio que nós estamos agora vai de encontro ao que o senhor está colocando, né? Que é o desafio em relação ao cuidado com medicamentos, né? Porque esse é um dos maiores riscos que se tem nas instituições de saúde de uma forma geral. Desde a aplicação de uma vacina, né, que a gente pode ter um risco, há uma receita com uma letra não legível, né, que é entregue a um paciente, como dentro do hospital, essas questões que o senhor está colocando, alergia a medicamentos, uma medicação trocada, uma dosagem inadequada daquele paciente. E aproveitando isso que o senhor está colocando da questão dos alertas, né, na nossa instituição, a gente tem esse alerta do risco de alergia, né? À medida em que o paciente é admitido, essa informação já cai no nosso sistema informatizado e toda vez que o médico for prescrever o medicamento que o paciente é alérgico, vai aparecer esse alerta para ele. Paciente alérgico à dipirona. Os sistemas hoje ajudam, né, na barreira. Observem quantos assuntos interessantes, importantes, impactantes na sua vida. Eu lembro... Por favor, professor. Não, vou deixar uma pergunta para o próximo bloco. Eu acho que é bem interessante porque a doutora Maria Regina pôs um ponto importantíssimo aqui, que é do checklist. Eu acho que isso aí é fundamental e isso eu acho que já tem coisa estabelecida para isso. Estabelecida. Eu acho que o telespectador tem que saber isso, porque é importante para a vida dele. Então, é fundamental que vocês entendam o que é o checklist. A enfermeira, professora, doutora pela USP de Ribeirão Preto vai explicar para vocês qual a importância de fazer um checklist, principalmente para essa bilateralidade que ela vai explicar no próximo bloco. Por favor, não mude de canal. Já pensou nas relações que marcam a nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras. Quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida, por isso a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia. Hoje tendo a honra aqui de receber Maria Regina, que é professora doutora pela USP, uma figura extremamente importante na nossa instituição. E fica uma pergunta aqui no ar que o professor Braille colocou, o checklist cirúrgico. E ela anteriormente falou na bilateralidade de alguns órgãos. Por favor, explique o que é o checklist para nosso telespectador entender. Ok. O checklist é uma lista, na verdade, de verificação, né? Vamos traduzir dessa forma, onde você tem vários itens importantes de segurança do paciente e você vai ticando aquilo que você vai atingindo. Então, no caso da cirurgia segura, você tem um checklist antes da cirurgia, né? Durante a cirurgia e depois da cirurgia, onde vários itens vão sendo checados, desde se os equipamentos estão todos na sala, se o paciente foi feito o pré-anestésico, se esse paciente tem alguma alergia medicamentosa, se ele tinha uma reserva de sangue, se esse sangue já está lá, está compatível com ele. É compatível com ele, sem dúvida. Durante também, né, a cirurgia, outros itens são checados pela equipe, pelo cirurgião, a questão da lateralidade, pela enfermagem, pelo anestesista e no final também, né, a contagem de instrumentais, a contagem de gases, de tudo o que aconteceu, né, no procedimento. Então, é super importante esse checklist, porque é uma segurança que você tem de todas as etapas, né, e de tudo que você não pode esquecer durante o ato operatório. Esta checagem desses itens, quer dizer,
todos nós sabemos que a multidisciplinaridade é que manda na saúde. O paciente é de um conjunto de pessoas que o atende para te dar uma melhor segurança e um melhor resultado. Mas a vida vai se intercalando e todo conhecimento é importante. E eu pediria ao professor Braille para ele fazer um link, quer dizer, uma ligação entre essa lista e a aviação. Por favor, professor Braille. Então, é uma coisa muito interessante que isso aí, toda essa preocupação partiu da aviação. Por quê? Você tinha, antigamente, antes de 2002, havia assim um pequeno número de aviões voando e um número de acidentes enorme. Isso só foi possível reduzir porque o número de decolagem, de voos, aumentou exponencialmente, assim, aumentou muito, e o número de acidentes caiu. Isso se deveu apenas a uma coisa: quando essas curvas se cruzaram, porque surgiu o checklist, que traduzindo em português é um método de você verificar se você na realidade está fazendo a coisa certa no momento certo, e também de um subproduto disso, que é a simulação. Porque você não pode simular tudo no doente, não é, Maria Regina? Sim. Então surgiram os manequins, etc., em que você pode treinar o pessoal o que fazer em caso de que o checklist não está funcionando ou qualquer coisa assim. Então, você já deu alguns números dentro dos Estados Unidos e depois você deu um número internacional. Eu queria que você repetisse esse número, porque ele é um número assustador. Morre muita gente por falta de checklist, de checagem, e isso aí passa por tudo. Nós estamos falando muito do centro cirúrgico, que é um lugar muito crítico, né? Mas isso funciona no pronto-socorro. O indivíduo fica na maca, né, Maria Regina? Ele fica na maca e vai cair da maca. Ele está com uma perna quebrada, quebra a outra, e de repente o fígado vai também. Isso é interessante. Um dos primeiros, desculpa, Maria Regina, antes de você falar, um dos primeiros artigos que eu li quando comecei a estudar medicina, que me chocou barbaramente, foi uma pessoa que foi tirar o nevus. E quando ele sofreu infiltração anestésica, fazer anestesia local, e ele teve uma convulsão. E nesta convulsão, ele foi levado para um lugar adequado e ele caiu. Ele caiu, fraturou a perna, teve uma parada cardíaca. No fim, ele estava com o nevus, um dreno de tórax e a perna enfaixada. Quer dizer, essas possibilidades existem, então nós temos que minimizá-la o máximo possível. Por isso que existe essa checagem. E me permita aqui mais uma vez, quando nós estamos operando um doente, a Maria Regina colocou aqui muito bem, a bilateralidade. Então, o doente com déficit cirúrgico, a enfermeira tem que perguntar: como é seu nome? Quem é seu médico? O senhor vai operar de quê? De rim. Qual é o rim? Rim direito e rim esquerdo. Porque já teve, claro, aqueles infortúnios da vida, é uma coisa pública, saiu na Veja, o cidadão que foi operar um rim e quando ele acordou, o rim abordado era outro. Isso faz parte, por isso que existe a necessidade dessa equipe multidisciplinar. Nós só temos um, não temos essa chance. Por favor, Maria Regina. Bom, respondendo a pergunta do Dr. Braille, primeiro em relação aos números, né? Então, o primeiro estudo apontava 98 mil mortes, o segundo estudo que a gente tem já apontou 210 e o último estudo está falando em 400 mil mortes, desta 73% evitáveis, né, dentro do sistema de saúde, isso americano. Tá? Então, assim... Você imagina isso, Maria Regina, isso está falando só de pacientes, né? Nós estamos falando de pacientes dentro de instituições. Se isso se estender para o município, como é que fica? Se a gente pensar no sistema de saúde como um todo, aumenta muito mais, né? Então, esses são dados americanos. No Brasil, a gente ainda não tem esse banco de dados. Eu queria aqui, depois, chamar a atenção para o programa brasileiro, que eu acho que é importante, a partir de 2013, né? Que foi criado o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que também tem vários desafios aí baseados na Organização Mundial de Saúde, que é a identificação correta do paciente, evitar danos com quedas, com úlcera por pressão, as não conformidades relacionadas à medicação, a cirurgia segura também e principalmente a comunicação efetiva entre os profissionais e a equipe multiprofissional. Agora, voltando um pouquinho à questão do checklist, ele não é só uma lista de verificação na cirurgia segura, né? Hoje a gente tem dupla checagem em medicações de risco.
Então, vai se fazer um potássio num paciente, né? Nós temos que ter um outro profissional checando essa medicação junto. E outras medicações, como insulina, quimioterápicos, hemoderivados também, né? O sangue, quando ele vai ser instalado, você ter uma dupla checagem. Então, o checklist, na verdade, é uma barreira e é uma medida considerada como uma prática de evidência no mundo, como sendo uma barreira para se evitar eventos adversos em serviços de saúde. Então, é uma prática que nós devemos adotar. Você concorda que se isso no Brasil colocam? Você concorda, Regina, você que é especialista nisso, né? Você concorda que se adotasse isso para o trânsito e os automóveis e caminhões, também melhoraria muito, né? Isso. Eu acho que em todo lugar, né, que a gente tiver... Também não tem checklist. Sim, essa questão, eu acho que parte da aviação, né, a segurança em saúde, ela parte dessa experiência da aviação mesmo, do checklist, e hoje também as simulações, né, que a gente tem os bonecos e tem tudo isso para a gente aprender com o erro e não repetir, né? Nós estamos conversando com Maria Regina, superintendente assistencial da FUNFARM. Eu gostaria que ela, no próximo bloco, ela falasse qual o impacto do seu trabalho dentro do hospital de base e se nós estamos fazendo esse checklist na nossa instituição. Por favor, não mude de canal. Já pensou nas relações que marcam a nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida, por isso a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Olá, amigas e amigos, estamos voltando, infelizmente, com o último bloco, mas a doutora Maria Regina já está convidada para um próximo programa, porque nós temos vários assuntos, e um dos assuntos que ficou pendente foi se tudo isso que nós estamos discutindo, nós estamos aplicando no nosso hospital de base para melhorar a segurança do paciente. Por favor, Maria. Bom, a nossa experiência, né, na fundação, na FUNFARM como um todo, que envolve tanto o hospital de base quanto o hospital da criança, também o hemocentro, o ambulatório, o Luci Montoro, são práticas realmente de segurança. Nós temos um comitê de segurança já há 6 anos, né, de qualidade de segurança na instituição, e esse comitê, formado por um grupo multiprofissional, é responsável para implantar medidas e barreiras, né, que visem a segurança do paciente. Então, nós temos a identificação do paciente com pulseirinha de identificação e código de barra, nós temos o segundo identificador de leito, né, que também tem o nome e os fatores de risco que aquele paciente pode ter. O que é esse segundo identificador de leito? É um identificador no leito do paciente que consta o nome dele, o leito e todos os riscos que ele poderia ter. Então, por exemplo, um paciente está acamado, ele tem um risco de desenvolver uma úlcera, ele é um paciente pós-cirúrgico, ele tem risco de queda porque ele está tomando um sedativo, então o enfermeiro avalia os riscos do paciente e ele registra nesse segundo identificador para que toda a equipe médica, durante a visita e todo mundo que vai prestar o cuidado saiba dos riscos que aquele paciente tem e possa fazer as medidas de prevenção desses riscos. Risco de TEV, risco, né, de tromboembolismo, então isso é identificado. Nós trabalhamos bastante também com o protocolo de prevenção de quedas, então todos os nossos banheiros têm barras de segurança, foram adaptados, né? Nossas camas todas têm grade também. A gente tem muita preocupação na hora da construção de não ter um piso escorregadio, né? Para o paciente, que é fundamental. Treinamos toda a limpeza para não manter o piso molhado, porque os pacientes caem normalmente da própria altura e geralmente no banheiro,
né? Depois, geralmente, de algum procedimento. Então, toda a equipe tem que estar treinada, capacitada. Nós temos várias capacitações ligadas à questão queda, úlcera por pressão também, as barreiras de proteção. E, principalmente, na questão medicamento e sangue, né? Que é uma grande preocupação nossa. Nós temos as barreiras que começam desde a prescrição médica, porque hoje todo o nosso sistema é informatizado. Não nós tem temos preocupação com a letra do médico. Não tem a preocupação com a letra do médico, que, né, no nosso tempo de formado essa era uma grande preocupação, de não entender o que o médico tinha prescrito, né? Essa medicação, então, é prescrita pelo sistema, no prontuário eletrônico, toda a estrutura é informatizada. Esse medicamento, quando ele é de risco, já aparece para o médico. À medida em que ele prescreve, por exemplo, uma medicação, insulina, aparece medicação de risco, para que ele fique atento à dosagem que ele vai prescrever. Nós também temos uma barreira, que aquilo que se prescreve para adulto não aparece para pediatria, e aquilo que é pediátrico não aparece no adulto. São barreiras que a gente conseguiu colocar no sistema. A barreira da alergia, a interação, né? Entre a medicamentos. interação medicamentosa. Então, quando tem uma forte interação, também aparece para o médico essa interação. Depois, esse medicamento, ele vai para a farmácia. A farmácia é todo leitor de código de barras. Então, o funcionário da farmácia lê a medicação e lê a prescrição. Se ele pegar alguma medicação que não está prescrita, o sistema diz assim para ele: essa medicação não está prescrita para esse doente. Você realmente quer dispensar essa medicação? Então, é outra barreira para que não tenha o erro, né? E aí depois ele dispensa essa medicação. A medicação também vem toda identificada. Medicação de alto risco com etiquetas vermelhas, medicação de médio risco com etiquetas amarelas, né? E depois para o funcionário da enfermagem, então, também esse risco é alertado. Eu acho que esse era um ponto importante que você levantou já, e eu gostaria que você transmitisse. Então, os doentes, às vezes, os pacientes, eles estranham, porque em vez de ir uma enfermeira só, vão 2, às vezes até 3. Explica por que isso aí, porque o erro humano é possível, né? Sim, apesar da gente ter todas essas barreiras, né, e os serviços de saúde preconizam isso, de colocar barreiras para minimizar o evento, você ainda tem o fator humano, né, na hora em que você vai dispensar aquela medicação. Então, hoje nós instituímos na instituição o que a gente chama de dupla checagem. Então, vai o funcionário aplicar a medicação e vem um segundo funcionário que checa a medicação, o preparo da medicação e a aplicação. Se o paciente é se é aquele paciente, se a via está correta. A mesma coisa na instalação de um hemoderivado, na instalação de um quimioterápico, medicações onde o paciente corre maior risco. Essa é uma política riscos que a gente mundial. Já viu de nutrição parenteral e nutrição enteral, que já foi posta em veia. Isso aí teve um caso na Santa Casa de São Paulo há pouco tempo. Sim, há pouco muito tempo. Problema. De colocar, né, na verdade, trocar, né, a dieta e colocar numa via, né? Nós temos também os nossos identificadores de acesso. Isso é importantíssimo. Então, todos que são venosos, eles têm uma cor, todos que são arterial, nós já compramos um equipo de barreira, ele não conecta na veia, em hipótese alguma, o equipo que vai na sonda. E temos todas essas cores como forma de barreira. Então, hoje, o que se coloca em segurança é a gente instituindo barreiras. E essa é a política da nossa instituição. Então, mas já foi feita essa pergunta para você, Maria Regina, mas eu acho que é muito importante. Lá no hospital de base, qual é a adesão a esse sistema? O pessoal está entusiasmado com isso, está aderindo? Porque não adianta a gente criar as coisas e depois... E quando começou esse sistema de segurança? E o que nós já atingimos? Nós começamos desde 2003, trabalhando principalmente com quedas de paciente. A gente tem um indicador muito baixo de queda, abaixo de 2
por 1.000, que é de 2 a 7 na literatura. Em termos da adesão do checklist de cirurgia segura, nós estamos em 85% da adesão dos cirurgiões, dos anestesistas e da enfermagem, com o checklist preenchido. A gente tem tido uma melhora na adesão de higiene de mãos, né, que tem sido uma campanha constante da nossa CCIH, e o uso, né, que uma medida é o uso do álcool, né, da solução alcoólica, do gel à beira-leito. Isso tem aumentado também a quantidade de uso desse produto. O checklist de medicação, isso é cumprido, é muito difícil, é 90% de cumprimento desses checklists, tanto de medicação quanto da barreira com o sangue. Regina, nós vamos marcar outra data para você vir trazer para a população. Esses números são extremamente importantes. Imagina que nós temos um hospital com um hospital de base, que quase 90% das cirurgias tem essa checagem segura. Então, essa instituição, que é uma cidade que não é de Rio Preto, o hospital de base e o Hospital da Criança, essas instituições não são de Rio Preto, é do estado de São Paulo e é do Brasil. Por favor, deixe uma mensagem para o nosso telespectador. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo com vocês, colocar que realmente a nossa instituição, o Estado de São Paulo, né, que eu coordeno esse polo de segurança, a gente tem expandido essas ações de segurança para todo o Estado, e a própria rede brasileira de segurança do paciente, de enfermagem ligada à Organização Mundial de Saúde, também tem essa preocupação junto com esse programa brasileiro, né, que foi instituído em 2013. Então, assim, eu acho que riscos existem, mas a gente precisa reverter esses números, né? E são através dessas barreiras e do comprometimento dos profissionais que a gente vai conseguir isso, né? Colocando barreiras, colocando checklists. Então a gente precisa, na verdade, de toda a equipe multiprofissional de saúde em torno dessa luta aí em prol à segurança do paciente. É extremamente importante, nós precisamos deixar claro que nós somos humanos, o erro existe, a necessidade do erro às vezes existe. Eu vou só, em poucas palavras, quando nós estamos acabando um transplante, nós sempre temos no nosso centro cirúrgico um quadro onde nós contamos todas as gases que entram, que saem, mas infelizmente às vezes tem uma parada cardíaca, você precisa reverter, fechar esse paciente rapidamente e às vezes não dá tempo de checar, e nós mesmos já deixamos uma compressa no abdômen do paciente, retiramos 3 anos depois, e o próprio paciente sabe que esse risco pode ocorrer quando ele assina um consentimento informado. Então, nós temos um hospital extremamente seguro, isso é motivo de orgulho para todos nós, principalmente pelo professor Braille, que é nosso emérito, pela população de Rio Preto, que tem um acesso a uma medicina de SUS de qualidade. Eu gostaria, Regina, de ler uma frase aqui, tem esse autor que escreveu Nurse, né, é um livro famoso sobre enfermagem, e ele já virou filme, e tem uma frase aqui que é esplêndida. Por vezes ajuda as pessoas a viver, por vezes ajudo-as a morrer, porém ajudo-as sempre, sou enfermeira. Então, eu acho que isso é o símbolo do que significa a enfermagem, que é exemplo para nós médicos também. Por favor, professor Braga. Eu só queria dizer que todos esses cuidados estão sendo tomados dentro de um sistema de risco. Mas eu queria deixar claro também que a própria cidade, a própria casa do paciente é um lugar de risco. E que se a gente conseguisse expandir estes cuidados para dentro da cidade, para dentro da casa, seria um negócio fantástico, a gente evitaria muito transtorno, muito sofrimento e muita morte. O pior lugar o lugar que mais acontece acidentes é dentro da sua casa. Então, tudo que for feito dentro de casa, para que você evite quedas, acidentes, etc. Quantas crianças já tomaram soda? Quanto nós já trabalhamos com isso, com crianças que tomaram soda e que nunca mais poderão engolir adequadamente. Então fica essa mensagem que nós temos que trabalhar nisso, expandir esses dados que estão consistentes nos hospitais para dentro das cidades. Um exemplo é Veranópolis. Quem não viu ainda, procure aí no próprio Google, etc. A cidade de Veranópolis está cuidando dos seus velhos de forma muito eficiente. Então fiquem com Deus e até o próximo programa. Paz e saúde.